tudo bem? Olha, vamos falar de direito administrativo? Eu separei um assunto pra gente aqui. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Alexander Augusto. Eu sou oficial de justiça em Brasília, sou professor de direito administrativo e também de processo civil. Siga aí nas redes sociais, professor Alexander Augusto, ó, com XSS. E a lista de transmissão de dicas é nesse número, só você me mandar um WhatsApp que eu te acrescento, ó. 961, né, Brasília, 98116 6252. Só você mandar um WhatsApp com o seu nome, tá? Bom, eu separei um assunto para a gente trabalhar que envolve a organização administrativa. Eu quero falar com você da autarquia. Bom, tudo começa quando a gente analisa que o Brasil é, na verdade, a República Federativa do Brasil. E essa República Federativa, como a forma de Estado adotada por nós, presta atenção, a forma de Estado que nós adotamos é o Estado federado. Nesse Estado federado, eu vou, dentro do mesmo território, dividir atribuições com várias pessoas podem legislar. E aí a competência vem descrita na Constituição. Então eu estou falando de União, Estados, DF e municípios. Muito bem. Eles podem resolver passar uma atribuição para outra pessoa jurídica. Então, imaginemos que o Distrito Federal resolve criar uma autarquia, que é o Detran. Detran DF, por exemplo. Então, olha, a administração direta vai fazer uma descentralização e nessa descentralização ela vai criar a autarquia. A autarquia ela é criada e extinta por lei, ela é sempre uma pessoa jurídica de direito público e a gente fala que ela exerce atividade típica de Estado. Veja isso. Atividade típica é a atividade que não é econômica. Deixei para você, ó. Exerce atividade típica de Estado. Então, presta atenção que se a sua prova falar de atividade típica, necessariamente ela está falando de autarquia, tá bom? Isso aí é um mnemônico para você guardar, para você gabaritar a prova. Bom, como a autarquia exerce essa atividade típica, eu vou te mostrar que quase tudo vai ser igual à administração direta. Então, quando eu falar do Detran DF, é a mesma informação que eu aplico ao Distrito Federal. Quando eu falo, por exemplo, do INSS, que é uma autarquia federal, é a mesma informação que eu aplico à União. A ideia é a mesma, muda só num detalhezinho, mas a princípio é tudo igual. Então vem comigo, porque nós temos algumas consequências. Olha só, quando eu digo que a autarquia exerce uma atividade típica de Estado, eu tenho algumas consequências. A primeira delas diz respeito aos atos da autarquia. Entenda comigo que a autarquia ela pode praticar ato de direito público e ato de direito privado. Quando ela pratica um ato de direito público, é um ato administrativo. O ponto mais importante é esse. A autarquia pode praticar ato administrativo? Pode. E o que ele tem de mais? O que ele tem de diferente dos outros atos? Olha, os atos administrativos, ele tem alguns atributos, ele tem algumas características. Você lembra quais são? Eu falo para os meus alunos que os atributos do ato administrativo são PATI. Você vai lembrar daquela amiga Patrícia, e aí a gente tem PATI, P-A-T-I. A gente fala de P, presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Todo ato sempre vai ter essa presunção. Aí a gente tem o A, que é a autoexecutoriedade. A própria administração executa seus atos sem precisar do judiciário. Normalmente tem, mas não é sempre. O T é tipicidade. E aí minha amiga Ângela, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, pediu para eu fazer um vídeo falando de tipicidade. Ângela, olha só, tipicidade significa que a administração só pode praticar atos típicos. Só pode praticar atos que tenham um correspondente na lei. É mais ou menos assim, praticou esse ato, o que a lei fala? A lei tem que trazer exatamente essa previsão. Então, se estamos diante de uma ilegalidade, o ato a ser praticado, previsto na lei, é a anulação. Ok? Tradicionalmente, a anulação. Isso é tipicidade. Como lá no direito penal você tem um fato típico, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, né? O princípio da legalidade. Aqui no direito administrativo, a gente vai falar da mesma ideia. E no ato administrativo, os próprios autores vão dizer que nada mais é do que o princípio da legalidade a cumprir a lei. Tá bom? Então, tipicidade está presente em todo o ato administrativo. E por último, a gente tem o I,
que é a imperatividade. A administração faz cumprir aquele ato, independentemente do consentimento do particular. Então o Detran ele pode apreender o veículo, ainda que o particular não consinta com aquela apreensão. Guarda para mim que PT sempre vai existir. A presunção e a tipicidade sempre vão existir. Ok. Então, a autarquia, você já sabe que ela pode praticar ato administrativo e sendo ato administrativo a gente tem essas características. Contratos da autarquia. A autarquia ela pode celebrar contrato regido pelo direito privado, que é o direito civil, um contrato normal em que há uma igualdade entre as partes, ou ela pode celebrar um contrato administrativo. Quando é contrato administrativo, que é um contrato regido pelo direito público, ela tem algumas prerrogativas, ela tem alguns privilégios que o particular não tem. É a ideia de supremacia do interesse público. Essas prerrogativas, esses privilégios, são aquilo que nós chamamos de cláusulas exorbitantes. Estão presentes em todos os contratos do direito público, todos os contratos administrativos. Está lá no artigo 58 da Lei 8.666. Tá? Então pode, por exemplo, a administração rescindir de forma unilateral o contrato, ela pode alterar de forma unilateral o contrato e outras coisas, fiscalizar a ocupação temporária, a ocupação provisória dos bens, entre outras coisas. Muito bem, vamos seguir. Os bens da autarquia. Você vai guardar para mim que toda pessoa que é pessoa de direito público tem bem público. Esse é o paralelo. Quando a pessoa é de direito público, o bem dela é um bem de direito público. E aí, por ser bem público, eu não sei se eu falei bem de direito público, bem público, enfim, pessoa de direito público tem bem público. Bacana? E daí, o que isso importa? Olha, importa o seguinte, quando a gente tem um bem que é bem público, ele tem algumas características. A gente fala que ele é inalienável. Na verdade, não é que ele nunca pode ser vendido. É que a alienabilidade é condicionada a alguns requisitos. Um deles, e aí só o mais simples aqui para a gente falar, é a exigência de licitação. Então, e essa característica da inalienabilidade ou alienabilidade condicionada, ela traz todas as outras. Então você vai ver que o bem público, além de ser inalienável, ele é impenhorável. Se a autarquia deve alguma coisa, não é possível mandar penhorar um bem dela. O juiz não pode mandar penhorar um bem da autarquia porque ele é impenhorável. Por que ele é impenhorável? Porque ele é inalienável. Só sai das mãos da autarquia se presentes alguns requisitos previstos em lei. Ele é também imprescritível, ou seja, ele não se sujeita ao instituto da uso capião, que é quando a pessoa fica no bem ali, fica na área, por um determinado período, né? Ela tem a posse e depois desse período, cumprido ali o requisito que a Constituição ou que a lei traz, ela se torna dona da área. Mas se o bem é público, isso nunca vai acontecer. Por que nunca vai acontecer? Porque o bem é inalienável. Ele só sai das mãos da autarquia se cumprir alguns requisitos. Tá bom? Olha só, esse bem público tem uma outra característica ainda. Ele não está sujeito a oneração ou encargo. O que isso significa? Significa que ele não pode ser dado em penhor ou hipoteca. Ele não pode ser dado como garantia de uma dívida. E aí você visualiza que quando a gente particular compra um imóvel, o que garante que a gente vai pagar esse imóvel é a hipoteca. Então, se não for pago, o banco pega esse imóvel para ele, vende no leilão, etc. e tal. O bem público não é assim. Por quê? Porque ele é inalienável, só pode ser vendido se cumpridos alguns requisitos. A ideia sempre volta à primeira. Então eu falei que o bem público tem 4 características. Você pode me falar qual é a primeira? Inalienável. Outra, impenhorável. Imprescritível. Não sujeito a oneração ou encargo. Ficou legal? Vem comigo. Outra característica da autarquia é que os débitos judiciais dela, ela tem a prerrogativa de pagar por meio de precatório. Está lá no artigo 100 da Constituição. A autarquia pode pagar seus débitos judiciais por meio de precatório. A gente acabou de falar que o bem da autarquia é impenhorável. O que garante que ela vai pagar? Esse instituto do precatório. Ela constitui ali um título, esse precatório é um documento que diz que a pessoa tem direito a receber determinada quantia, só que a autarquia vai pagar à medida da sua disponibilidade orçamentária. Cada autarquia tem uma fila, a União tem a fila dela, o Distrito Federal tem a fila dele, o município a fila dele, o Estado a fila dele. Então,
Cada um tem sua fila e cada um vai pagando seus credores à medida que eles entrarem na fila para pagamento. Ok? Eu preciso te dizer que alguns débitos são pagos por um instituto chamado requisição. E aí, no âmbito federal, essa requisição é paga em 60 dias. Isso acontece quando é um pequeno valor. Aí a gente tem o que se chama de requisição de pequeno valor. Aí nessa hipótese, o próprio juiz expede essa ordem, essa requisição, e é paga em 60 dias no âmbito federal, tá? Está lá na lei dos juizados especiais federais. Então, 4 características só por exercer uma atividade típica de Estado. Vamos para mais 4. A autarquia exerce poder de polícia. E aí as provas vão perguntar se a autarquia pode, por exemplo, apreender um veículo, se pode fazer a demolição de uma casa, se pode interditar um bar, apreender mercadoria que está sendo vendida no mercado estragada. Pode. Estou falando de Detran, Anvisa, agência de fiscalização de obras, né? A depender da sua cidade aí, você vai ter essa autarquia. É importante, eu fiz até um outro vídeo que eu parei lá no trânsito e falei do radar. É importante você perceber o seguinte: o poder administrativo, o poder de polícia, esse a que nós nos referimos, ele nasce junto com a ideia de Estado. Ele nasce junto com a ideia de administração direta. A professora de Pietro diz que ele é inerente à ideia de Estado, inerente à administração pública. Então já nasce com eles. Aí quando eu crio uma nova pessoa jurídica, a autarquia, eu posso transferir para a autarquia esse poder de polícia? Posso delegar a ela? Pode delegar a ela. E aí a análise é a seguinte: o poder de polícia ele envolve 4 vertentes, 4 fases, 4 grupos. Um é a legislação. Só pessoa de direito público pode legislar, tá? Outro é o consentimento e a fiscalização. Consentimento é imprimir a CNH, imprimir o documento do carro. Isso aqui pode ser pessoa de direito público ou de direito privado. Fiscalização. Fiscalização é, por exemplo, instalar o pardal. Essa instalação do pardal pode ser por pessoa de direito público ou de direito privado. E aí na sua cidade, talvez você já tenha visto alguns carros parados ali embaixo do semáforo e lá está assim, a serviço do Detran. Veja que é uma empresa privada. Ela está ali corrigindo um defeito que tem lá no semáforo, trocando uma lâmpada e tal. Pode fazer isso? Pode, não tem problema. Ok. O último ponto é a sanção. A sanção também é só pessoa de direito público. Não posso transferir a um particular essa possibilidade de aplicar multas, tá bom? Olha só. Poder de polícia, então, já falamos, 4 vertentes, você fique atento a isso. Privilégios processuais. Será que a autarquia, dentro de um processo, ela tem privilégios? Eu te digo que sim, tem privilégios. Alguns estudaram no código anterior e decoraram isso, que a autarquia tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Você tinha estudado assim? Se tinha, esquece essa ideia, isso já não existe. De 18 de março de 2016 para frente, a gente está aplicando o novo Código de Processo Civil. Uma nova legislação que muda tudo. Essa legislação diz, as pessoas de direito público, que a gente conhece como fazenda pública, elas têm prazo em dobro para todas as manifestações. O prazo é em dobro para todas as manifestações. Salvo se for um prazo específico para ela. Se a lei falar, olha, a autarquia vai se manifestar em tal prazo, aí é esse prazo, você não vai dobrar ele. Mas a regra é que o prazo é em dobro para contestar, para recorrer, para apresentar réplica, para se manifestar sobre um documento. Para qualquer manifestação, o prazo passa a ser em dobro. Tá bom? Esse é um privilégio processual, esse é o mais importante. Temos outros? Temos. Por exemplo, a gente fala que o procurador da autarquia não precisa apresentar procuração. Tem uma lei que fala que ele se identifica por meio da carteira funcional. Não precisa apresentar procuração. A autarquia não precisa recolher custas logo no início do processo. Ela só recolhe ao final. E só se ela for condenada. Tá bem até aí? Olha, o que mais que eu quero te falar sobre privilégio processual? Tem mais um item importante. Um outro privilégio que essas pessoas de direito público têm é o que a gente chama de remessa necessária. O CPC diz assim: quando
uma pessoa de direito público for condenada em primeira instância, essa sentença não produz efeitos de imediato. Essa sentença, ela precisa ser confirmada pelo tribunal. E aí, o juiz de primeira instância tem que fazer essa remessa necessária, encaminhar os autos necessariamente para a segunda instância, ainda que ninguém recorra. Tá bacana? Tem algumas exceções no CPC, mas as provas aqui em direito administrativo não vão explorar essas exceções. Se você também está estudando processo civil, vale a pena dar uma olhada nas exceções. Houve uma grande mudança no novo CPC, tá bom? Olha só, execução fiscal. Olha que interessante. Se alguém deve algum dinheiro para a autarquia, deve uma quantia para a autarquia, não se preocupe, ela não vai entrar com uma ação de cobrança. Não vai, pode ficar tranquilo. Só que ela vai fazer muito pior. Ela pega esse crédito que ela tem para receber, ela insere esse crédito naquilo que a gente chama de dívida ativa, e ao inserir na dívida ativa, ela emite uma certidão. Essa certidão a gente chama de CDA, Certidão de Dívida Ativa. Com essa certidão em mãos, é como se você não, outra pessoa, né, o devedor, tivesse dado um cheque para a autarquia, dizendo, olha, eu reconheço que devo tanto. Como a autarquia tem a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, ela pode fazer isso. Ela diz que você deve uma determinada quantia, insere esse débito na dívida ativa, você não, outra pessoa, né? Você não vai dever ninguém. Ela insere esse débito na dívida ativa e emite essa certidão. Com essa certidão em mãos, ela vai ao judiciário ajuizando uma execução fiscal. Tem uma lei específica, a Lei 6830 de 1980, e aí, nessa lei, se diz que a autarquia ajuiza a ação e o réu, o devedor, ele é citado para pagar em 5 dias. Se não pagar, já manda penhorar os bens. Tá bom? O oficial de justiça já vai lá penhorar os bens. Tá bem? Olha só. Privilégios tributários. Meus amados, minhas amadas, até agora tudo foi igual. Da administração direta e da administração indireta. Bom, quando a gente fala de privilégio tributário, eu estou lá no 150 da Constituição. O 150, inciso 6º, a linha A, se eu não estou enganado, é isso mesmo? Ele vai falar que existe uma imunidade recíproca, de forma ampla, entre União, Estados, DF e municípios. Lá diz assim, um não vai instituir impostos sobre os outros. Fique atento. A imunidade aqui, imunidade tributária, imunidade recíproca, ela é sobre impostos e não sobre todos os tributos. Atenção para isso. Aí vem o parágrafo 2º desse artigo 150 e diz, olha, essa imunidade que eu estabeleci para a União, Estados, DF e municípios, ela também se estende às autarquias. Só que aí é o ponto que tem uma diferença e, para sua sorte, as provas quase não cobram isso. Lá diz assim, tem a mesma imunidade para a autarquia quando se tratar da utilização daquele bem para suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Então, para a autarquia, não é uma imunidade ampla, é uma imunidade específica. Tem que estar relacionada às finalidades da autarquia ou decorrentes dessa finalidade, a finalidade para a qual ela foi criada. Então, essas são as consequências de falarmos que a autarquia exerce uma atividade típica de Estado. Espero que você tenha gostado. Se você está aí no YouTube, deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso estimula a gente fazer outros materiais para vocês. No mais, deixe o seu comentário, me diz o que você achou, qual é a sua dúvida e eu estou aqui para te ajudar. Adiciona lá no Instagram, no Facebook e faz sua inscrição aqui no YouTube para receber todos os vídeos. Já passamos de 100 vídeos com essas dicas. Eu espero estar te ajudando. O meu objetivo é a sua aprovação, a sua nomeação, ok? Adiciona lá no WhatsApp 61 98116 6252. Conte sempre comigo. Um grande abraço, fique com Deus e vamos que vamos. Tchau!